Fala galera, beleza? Ótimo, aqui é André do canal Troia Jurídico, trazendo mais uma videoaula de direito para vocês. Hoje a gente vai falar da Lei 11.343, que é de 2006, que é a Lei de Drogas. Essa lei é importantíssima porque cai aí em qualquer prova que tenha matéria de legislação penal especial e também cai em provas discursivas. E é uma lei muito importante de ser estudada, é, tendo em vista o contexto social que nós vivemos. Eu utilizo essas duas bibliografias ali, que é o Fernando Capês e Renato Brasileiro. As duas indicações são ótimas, pode utilizar qualquer uma delas. O livro do Renato Brasileiro tem mais ou menos 200 páginas, então ele é bem detalhado, bem aprofundado, certo? Fique à vontade aí. Galera, a gente vai fazer um vídeo mais introdutório e vai tratar de uma polêmica que é o artigo 28 da lei nessa ocasião. Eu preciso fazer outros vídeos dessa lei para exaurir ela, porque ela é muito extensa e tem muito entendimento doutrinário e jurisprudencial. Beleza? Vamos começar. Considerações iniciais. Vamos fazer uma análise contextual desta lei. Bom, primeiro eu já disse que ela tem um alto grau de divergência doutrinária em relação aos seus dispositivos. Muitos pesquisadores encontram posicionamentos diferenciados e a própria aplicação da lei traz essas dúvidas, né? É normal que aconteça isso, mas às vezes o nosso legislador ele quer exaurir tanto o tema que acaba criando mais divergência, mais desentendimento do que entendimento. Em relação ao assunto drogas, a gente tinha uma lei que tratava do assunto, mas como a sociedade muda, a lei precisa acompanhar. Então essa lei veio para tentar modificar alguns paradigmas em relação a crimes relacionados a drogas e a própria questão de saúde que envolve as drogas, certo? Essa lei ela vai tratar não só da repressão aos crimes. A gente vê muito falar sobre a repressão ao tráfico de drogas, etc. Mas essa lei ela trata também da prevenção do uso indevido de drogas, da reinserção social do usuário e da repressão aos crimes. Essa parte da reinserção dos usuários, reinserção social do usuário, ela é um dos focos ali do que a gente disse da mudança de paradigma, porque ela trata o usuário de drogas não como um inimigo, como a visão, né, do direito penal do inimigo, quer dizer, o usuário ele não é um criminoso por usar drogas, ele tem um problema de saúde e como vítima desse problema, ou né, se eu falar vítima, alguns vão achar que eu sou defensor de usuário de droga, mas não é isso. Ele tem um problema de saúde e assim deve ser tratado. Se questiona muito a intervenção do direito penal nessa área. Pois bem, qual é o bem jurídico tutelado por essa lei? É a saúde pública. Vamos prosseguir. A lei ela está dividida aí em três partes. Essa divisão fui eu que criei, mais uma forma didática. Dos artigos 1º ao 26, nós temos aí disposições sobre o Sistema Nacional Antidrogas, os princípios objetivos, prevenção e a reinserção do usuário. Na segunda parte, temos dos artigos 27 ao 47 os crimes propriamente ditos e as suas peculiaridades, as causas de aumento, etc. Na terceira parte, temos do artigo 48 em diante, nós temos disposições acerca do procedimento, do processo penal em relação a esses crimes. É uma parte também bem importante, porque traz algumas inovações, como o procedimento para destruição de drogas apreendidas, e em relação ao artigo 28 também houve várias alterações, que mais para frente a gente pode tratar delas. A princípio, vamos começar com o artigo 28. Mas antes, precisamos saber o que é droga. Qual que é o conceito de droga para a lei? Nós sabemos que droga
é qualquer substância química. Mas vamos ver o que a lei traz para a gente sobre o que é droga. Vamos então ler o parágrafo único do artigo 1º da lei. Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então veja que drogas são substâncias capazes de causar dependência. Então tem o elemento causar dependência e tem que ser especificado em lei ou listas do Poder Executivo. A doutrina classifica esse conceito como uma norma penal em branco, que ela precisa de uma regulamentação. Não é verdade? Porque droga, eu tenho milhares de produtos que são drogas, não é? Mas para efeitos da lei de drogas, eu preciso dessa complementação. Geralmente quem faz essa complementação é a Anvisa, que é um órgão do Poder Executivo que tem lá as listas deles dizendo quais são as substâncias entorpecentes para os efeitos dessa lei. Vamos em frente. Gente, agora vamos falar do artigo 28, que traz essa grande polêmica. O que diz o artigo 28? O artigo 28 traz o tipo penal do porte para consumo pessoal de drogas. Droga para consumo pessoal. Nós tínhamos já antes dessa lei 11.343 essa tipificação lá no artigo 16 da lei 6.368 de 76, que combinava uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Só que a grande mudança é que agora o artigo 28 não traz mais uma pena privativa de liberdade. Essa que é a grande diferença. Agora a lei traz como penas os seguintes. Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. E 3. Uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Quer dizer, será que então, por não ter mais uma pena privativa de liberdade, eu tenho uma conduta que não é crime? Essa é a grande pergunta. Nós já vamos ver no próximo slide essa discussão. O que acontece é que a Lei 11.343 ela procurou mudar um pouco a sua política criminal em relação às drogas, partindo de uma premissa de que o melhor caminho é a educação e não a prisão do usuário de droga. Bom, o usuário de droga ele não pode ser preso só por ser usuário de droga. O usuário não pode ser tratado como um criminoso. Então, diante de toda essa discussão acerca da saúde, acerca da necessidade do direito penal fazer intervenção nesses casos, a lei entende que não é necessário combinar uma pena privativa de liberdade àquele que se enquadra exatamente no tipo penal do 28, que é portar ou guardar consigo droga para consumo exclusivamente pessoal. Não estamos falando aqui do 33, que é o crime de tráfico. Nós vamos ver ali para frente que precisa ficar bem clara essa diferença. Então, pessoal, vocês entenderam? Agora, o artigo 28 não traz mais pena privativa de liberdade, ao contrário da última lei que tratava do assunto, que combinava a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso é muito relevante mesmo. Então, vamos às perguntas que surgiram aí dessa mudança. Então, responda para mim, houve abolitio crimes nessa situação? Primeiro, você sabe o que é abolitio crimes? Quem está estudando aí um pouco mais tempo já sabe. Abolitio crimes é quando a conduta penal deixa de existir no ordenamento. Posso dar um exemplo bem enfático para você entender. Antigamente o adultério era crime, tipificado lá no Código Penal. Hoje o adultério não é mais crime, ele foi abolido do nosso ordenamento jurídico. Portanto, houve abolitio crimes nessa situação. Na lei de drogas, com essa mudança, houve abolitio crimes?
A resposta é não, porque a conduta não foi extinta do ordenamento jurídico. Ela está vigorando agora no 28. A segunda pergunta: houve descriminalização? E a resposta: não. Continua sendo fato típico aquela conduta, apenas não mais comina medida restritiva de liberdade, que é a prisão. Então trata-se de um efeito despenalizador e não um efeito descriminalizador. Por quê? Porque a conduta ainda está tipificada como crime e ela comina uma pena. Então você não pode dizer que houve uma descriminalização, não é? Houve essa dúvida por quê? Porque se considera crime hoje aquela conduta que comina prisão, ou seja, de detenção ou reclusão, na verdade, não é? Com toda contravenção penal e todos os crimes aí da parte especial do Código Penal, a legislação extravagante. Só que o artigo 28 não, o artigo 28 não traz nem detenção nem reclusão, mas continua sendo crime. Beleza? Vocês entenderam isso? Se cair numa prova discursiva perguntando sobre os efeitos despenalizadores, vocês vão saber responder? Então, é isso aí. Outra dúvida que surgiu. Pergunta-se: a inconstitucionalidade da criminalização do porte para consumo pessoal? Porque essa é uma discussão antiga também. Os doutrinadores e os juristas se perguntavam: pô, mas o cara tá utilizando droga para fins pessoais, exclusivamente pessoais. Por que que a gente tem que ficar intervindo? O direito penal tem que ficar intervindo, tem que ir polícia e tal, etc. Colocando de um lado a proteção à saúde pública, afinal de contas, aquele que usa drogas, ele não só consome a droga, ele compra de alguém essa droga, ele fica sob um efeito entorpecente dessa droga e ele tem as suas faculdades mentais alteradas. Há uma série de questões envolvendo a saúde pública. Então, de um lado se coloca a saúde pública e do outro o direito à intimidade e à vida privada. Quer dizer, eu tenho o direito de estar na minha residência, na minha propriedade e utilizar certa droga. Porque as pessoas fazem isso, na verdade. As pessoas tomam cerveja, tomam bebida alcoólica nas suas casas e isso é permitido. Então, existe esse embate e se pergunta muito: é inconstitucional porque viola a Constituição no artigo 5º que defende a intimidade e a vida privada. O que a doutrina argumenta? Diz que não existe ofensividade para que haja intervenção do direito penal. Essa conduta ela não ofende um bem a ponto de autorizar a incidência do direito penal. Certo? Esse é o debate. O que vocês acham? Vocês têm que ter uma opinião. Isso ainda não está definido. Essas questões estão sendo discutidas no STF e ainda não há uma posição definitiva. Existem decisões já de juízes de primeira instância que entendem ser inconstitucional a penalização com base no 28 e declaram uma absolvição. Claro, há possibilidade de recurso por parte do Ministério Público, etc. Mas os juízes já estão julgando conforme o seu entendimento. Certo, pessoal? E outra questão também que tem que ficar bem clara é a diferenciação entre o usuário e o traficante. Porque senão teremos problemas, não é verdade? Os usuários presos como traficantes e traficantes se passando por usuários. Isso já acontece na atualidade. Nós temos milhares de casos de usuários que estão respondendo por tráfico e não são. São agentes hipossuficientes que não têm condições de, de sustentar uma defesa eficiente, ficam dependendo da tutela do Estado e são prejudicados. Na verdade, a lei traz mecanismos para se diferenciar o usuário do traficante. Não é? Foi uma das preocupações dessa lei essa distinção.
Porém, nós sabemos que a lei ela não tem efetividade se não for cumprida pelos órgãos de atuação, tanto a polícia, a judiciária, como o Ministério Público e os juízes. Ainda há muita discrepância e muita divergência na aplicação dessa diferenciação. Mas como que a lei traz essa diferenciação? Ela é feita através do método da quantificação judicial, que incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto. No próprio artigo 28, existe uma disposição que diz que o juiz vai analisar as circunstâncias do caso, a quantidade da substância, etc, etc. É claro que isso na prática vai depender do indiciamento, do delegado de polícia, do Ministério Público que vai fazer a denúncia e da análise do juiz. Certo? Agora é muita diferença. Quer dizer, a pena para o tráfico é de 5 a 15 de reclusão. 5 anos a 15 anos de reclusão. E do usuário ele nem recebe uma pena privativa de liberdade. Veja quão importante é essa distinção. Certo, pessoal? Então essas são as considerações aí iniciais sobre a Lei 11.343, especificamente em relação ao artigo 28. A gente falou aí da conduta. Dá uma olhadinha lá no 28, depois lê ele direitinho. Essa alteração entre a lei passada e a lei vigente. As penas combinadas ao 28 estão ali, as três. Não houve abolitio criminis, não houve descriminalização, houve uma despenalização. E referente à constitucionalidade ou não, ainda está em debate, pesquise e forme a sua opinião. A doutrina entende que é inconstitucional. E a diferenciação entre usuário e traficante, que está na própria lei e que deve ser colocada em prática pelo magistrado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, postem suas dúvidas, curtam o canal. Entre na minha página no Facebook, que é o mesmo título, Troia Jurídico. Lá também tem bastante coisa que eu vou estar postando para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.